Olá, começa agora mais uma edição do nosso programa Cheque Mate, uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. E agora você de casa vai acompanhar qual é o tema e a entrevistada do nosso programa de hoje. Confira. Diana Fontes é diretora, produtora cultural e coreógrafa. Atua como curadora de mostras, como a Mostra Brasileira de Dança de 2014. Diana também foi coordenadora de vários projetos culturais e jurada de alguns festivais. A coreógrafa é uma das idealizadoras do espetáculo Um Presente de Natal, que surgiu em 1997. É diretora artística dos musicais Sapiens e Bye Bye Natal, que ganhou o Prêmio Brasil Musical em 2019. Como vocês já acompanharam aí no nosso VT, nós já estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje. Seja bem-vinda ao nosso programa, Diana Fontes. Muito obrigada a todos vocês por esse convite. Me sinto extremamente feliz e prazerosa. Prazer tê-la aqui no nosso estúdio da TVU. E para ajudar a entrevistá-la, nós contamos com alguns alunos que eu vou apresentar agora para vocês. O primeiro é Aécio Oliveira, Rafael Lima, Michele Ariane e Emily Lacerda, aluna do curso de radialismo. Diana, é uma pergunta um pouco aberta, mas o que é a dança? Qual o significado da dança para você? Vida. Acho que é vida. É difícil você resumir em uma palavra, né? O que ela significa, mas eu acho que é energia, é vida. Eu considero muito a questão do espiral, né? Essa coisa que gira e traz tanta informação e a gente vai colocando isso no corpo e colocando isso na mente. Então, a dança é uma forma de expressão talvez mais verdadeira, mais real, mais autêntica, porque o corpo não mente, né, geralmente. E quando é que começou esse seu contato com a dança? Bom, a minha família toda é daqui de Natal, meu pai é pernambucano, e minhas tias e irmãs de meu pai todas casaram na época da guerra com americanos e foram morar nos Estados Unidos. Então, meu pai resolveu também morar nos Estados Unidos. Eu fui pequenininha com 5 anos. E lá minhas primas americanas já faziam sapateado, dança, e aí eu comecei a me encantar por isso, pela dança, e comecei a acompanhar. Mas aí, voltando para o Brasil, foi que realmente eu comecei a estudar e realmente me profissionalizar. Você acha que, trazendo essas duas coisas, a dança como expressão cultural já nasce com a gente? Como é que você se despertou assim nesse processo? Eu acho que existe a sensibilidade, o querer, né, que eu acho que é nato, que nasce com a gente, mas eu acho que é motivação também, né? Eu acho que tudo ao redor, tudo ao nosso redor contribui, o nosso habitat contribui. Então, eu tive a felicidade de morar, quando eu cheguei dos Estados Unidos, em Recife. E muito engraçado que eu acho que existe essa coisa tão latente em nós, que eu fui com 5 anos para os Estados Unidos e voltei com 11. Então, a grande parte perceptiva, eu morava em outro país, em outra cultura, né? Noutra língua, noutra cultura. Minha alfabetização começou, eu fui alfabetizada em inglês, minha primeira escola. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que fui morar em Recife, eu me encantava com os maracatus, eu me encantava com o frevo, eu me encantava com o boi, me encantava com o movimento, aquelas cores todas. Então, eu acho que a gente já tem esse genzinho lá dentro, a gente já tem esse querer, né, essa querência dentro de nós, e ela vai sendo conquistada pelo habitat que a gente está, pelo que a gente recebe, e aí pela curiosidade eu fui começando a estudar, e era uma confusão, porque eu fazia balé clássico ao mesmo tempo e ia fazer aula de frevo, então era uma coisa meio complexa essa formação. Agora vamos para a primeira pergunta, feita por um dos nossos alunos, Aécio Oliveira. Olá. Você já citou aí da questão da influência na sua vida, da música na sua vida, na dança. Quem você tem por influência maior que lhe trouxe para esse mundo da dança? Acho que Isadora Duncan. Isadora Duncan, acho que foi assim, a pessoa que mais me encantou nessa minha formação, né, nessa fase de formação, pela liberdade que ela passou a mostrar que a dança ela não precisava ser tão
radicalmente, né? Porque o clássico, ele tem uma coisa muito rígida, né? A academia é muito rigorosa, tem que ser assim e pronto, né? Não pode ser de outro jeito. Tipo, 2 mais 2 são 4, nunca poderá ser 5. É uma coisa mais fechada? Mas é uma formação muito fechada, quer dizer, muito, como é que eu posso dizer? É muito técnica, muito acadêmica. E a Isadora Duncan, ela veio para mostrar que você precisa soltar o seu interior, você precisa respirar, né? Eu tenho uma coisa muito interessante que me marcou muito quando eu tinha, acho que 15 anos. Eu conheci Klaus Viana, que foi um grande mestre também da dança expressão, né? Da dança, a base da dança contemporânea, e que essa dança mais liberta, né? E ele perguntou a mim, fazendo um curso com ele perguntou, se você fosse a Nova York hoje, o que você iria fazer? Aí eu falei, poxa, eu ia passar 8 horas por dia dentro de uma sala de aula, fazendo aula com todos os grandes mestres. Aí ele falou, e que horas você iria no Central Park observar as pessoas? E eu, na época, não entendi nada. Mas hoje, até hoje, isso é uma coisa que sempre me traz de volta. Aí, pensa no Central Park, observa, porque observação é tudo, né, gente? Não adianta você ficar trancada numa sala, na frente de um espelho, que você não vai conseguir amadurecer realmente a essência da arte. Ou seja, a percepção do cotidiano, dos cotidiano fluxos. das pessoas, entendeu? Porque eu acho que, para mim, a observação é uma das coisas que todo artista, todo criador, ele tem que estar atento, ele tem que estar perceptível, ele tem que estar... você tem que estar... Não é você estar assim, eu vou observar, não, mas você tem que estar aberto a isso. Então, acho que Isadora Duncan, acho que foi a pessoa que me mostrou muito também. Nós vamos para mais uma pergunta agora com Rafael Lima. Olá, Diana. Oi. Eu gostaria de saber quais foram as maiores dificuldades que você teve no começo da carreira e se lá naquele momento você já almejava, né, já se via chegando no patamar que você alcançou hoje. Acho que as dificuldades eram mais assim, quando eu era muito nova, eu precisava que minha mãe me levasse para fazer aula de balé e eu muitas vezes, minha mãe eu tenho 4 irmãos, então nem sempre era possível ter essa atenção. Mas assim, uma dificuldadezinha mínima, mas eu não tive muita dificuldade com a formação, porque eu era muito apaixonada por isso, então não tive. A minha dificuldade foi conseguir entender as questões, muitas vezes, da coisa muito radical na formação clássica. Eu queria mais, eu queria cor, eu queria liberdade, E eu via muito isso através da Isadora Duncan, depois Klaus Viana me despertou, mas a minha dificuldade era apenas essa, era de não conseguir entender. Por exemplo, quando ele chegou e falou, solta os cabelos, os coques, tira a sapatilha, corta a sapatilha, bolinha de tênis, vamos trabalhar com bolinha de tênis. Então aquilo ali começou a dizer, pronto, é isso que eu quero. Então eu nunca almejei ser uma bailarina clássica de concurso, que existe, acho bacana, é bonito, mas a técnica clássica foi uma técnica. Eu chamo o café da manhã. É o básico, você acha? É o básico, o que faz o seu corpo, trabalhar seu corpo, é como o café da manhã. Aí depois disso você almoça, janta, lancha. Faz o que você quiser. Então, a dificuldade foi mais essa questão mesmo de... Eu não conseguia entender por que eu tinha que ser tão presa. Porque eu tinha. Então, a partir de Isadora Duncan enquanto referência mundial e Klaus Viana enquanto presencial e que trabalhou com a gente um bom tempo em Recife, aí já eu disse, é isso que eu quero mesmo. E aí fiquei. Diana, falando um pouquinho sobre os festivais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse do Peru, como é que funciona, como é que foi essa curadoria? A curadoria é muito interessante, é muito bacana. A gente assiste, eu falo muito que o meu trabalho é muito prazeroso, né? Então eu vou para os lugares e assistir os espetáculos, depois comentar os espetáculos. Então é bem interessante, são várias culturas que a gente se depara, né? Com várias ações, não só do Peru, como de outras partes do mundo. E também dentro dos curadores são pessoas também de várias partes do mundo. Então, esse dialogar é sempre muito saudável, né? Vai aí um portunhol, mistura com inglês, entendeu? E a gente consegue se comunicar. Então, é muito bacana, é muito interessante, muito, muito interessante. Assisti muita coisa boa.
E sempre aquela coisa que a gente está dentro dessa rede, né? Essas redes que estão se formando cada vez mais internacionais, e eu até estou achando que a gente precisa também fazer essa rede nacional. O Brasil é tão grande, né, que a gente também tem que começar Fortalecer, né? Fortalecer isso também. Mas tem sido muito bom. Agora, por exemplo, dia 18 eu já estou indo para Buenos Aires, para um outro evento, festival que vai ser lá, é um Girarte, que é uma mostra de mercado de artes cênicas, né? Você citou nesse mesmo bloco, né, essa questão da percepção que se tem do cotidiano para essa construção. E nessas viagens você também faz pesquisa, observa o cotidiano, a cultura, a roupa, como é que funciona isso? Com certeza, é muito interessante. Você vê desde o biotipo das pessoas, da maneira que as pessoas agem, né, pensam, falam, vivem. Tudo isso é uma soma, né? Não é que a gente precisa estar na ponta do lápis, anotar, mas essa observação que a gente vai vendo, né? Olha como é assim. Por exemplo, a gente já trouxe para cá no encontro de dança, dentro dos premiados dos solos de estudo, há 6 anos vem para Natal no encontro de dança. Então a gente já trouxe uma bailarina da Índia, então é totalmente diferente a dança contemporânea dela, né? Mas que bom, né? Que bom. Porque senão caviar tinha gosto de feijoada, feijoada tinha gosto de sushi, né? E aí a gente perde essa identidade, né? Mas assim, falando ainda um pouco da América do Sul, né? Talvez dos países latinos também, muda muito a questão da dança? Não. A latinidade é muito forte, né? A latinidade ela é muito presente, seja Brasil, Argentina, Chile, né? Que a gente tem mais contato. México, a gente tem muito contato com o México nessa rede. E ela é muito presente, ela é muito visceral, ela é muito... não tem meio termo, né? Então as pessoas vivenciam muito mais. Por exemplo, existem trabalhos europeus que de repente passa 15 minutos para sair daqui para ali, para se mexer daqui para ali, às vezes é muito... Coisa de 1, 2 metros? Coisinha assim, de mexer o dedo, alguma coisa. Então essa percepção, mas são trabalhos também muito interessantes, mas é outra história. Outra estética, né? Outra estética. E de repente eu acho que dentro de um patamar de trazer algo para cá, porque eu funciono nessas curadorias como programadora, porque eu tenho um encontro de dança e a gente traz companhias para cá e faço parte dessas redes que a gente vai tentando colocar ações em várias partes. É preciso também ter muito cuidado, porque o latino, como nós somos, a gente não tem muita essa paciência de esperar muito, né? Então você também tem que respeitar o tempo da plateia para poder você ir formando essa plateia. Não adianta dizer assim, tem que isso aqui, é o que tem para hoje. Isso, né? Não é assim. Então a gente tem essa preocupação também. Então eu acho que dentro da América do Sul, até vamos chamar de América Latina, né? América Latina toda. A gente pode dizer que a gente trilha mais ou menos pelos mesmos caminhos. É bem diferentezinho do que está lá na Europa, né? É um pouquinho diferente do que está lá em Israel, então, mas a comunicação é sempre muito viável, seja mais racional ou mais emotiva. Emotiva, né? Ok, Diana, a gente vai fazer um breve intervalo e você de casa não saia daí. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa Cheque Mate. Até lá.